Queridos, nós vamos dar prosseguimento à série de estudos que temos feito nas quartas-feiras deste ano, em 2024. E o tema dos nossos estudos tem sido Vencendo a Batalha Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a importância do jejum na batalha espiritual. Quarta-feira passada falamos sobre a importância da oração. Sem dúvida, uma arma poderosa a ser usada nessa batalha contra as forças do mal, do mundo, da carne e do diabo. Mas há outras armas, e entre elas inclui-se o jejum, quase sempre, inclusive, associado à oração. De modo que talvez hoje você tire algumas dúvidas ou faça algumas descobertas a respeito deste tema tão importante. E eu começaria fazendo a você uma pergunta. É o próximo slide, por favor. O que todos estes personagens bíblicos tiveram em comum? Olhe bem, com calma. Revise as suas lições da Escola Bíblica Dominical. E aí você tem alguns personagens bíblicos. Você sabe me dizer o que todos estes personagens bíblicos tiveram em comum? Pois bem, o que eles tiveram em comum? Todos eles jejuaram. Nós temos relato bíblico de que a prática do jejum fazia parte da vida de Moisés, de Davi, de Daniel, de Esdras, de Esther, de João Batista, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Paulo, entre outros personagens da Escritura Sagrada. E fica-nos a impressão de que algo que era tão comum na realidade daqueles homens e mulheres de Deus, hoje é algo meio estranho. Existem crentes que nunca jejuaram. E outros tantos que não sabem por que jejuar ou como jejuar. Vamos tentar aprender com a palavra de Deus e com o exemplo desses grandes servos de Deus, de que maneira o jejum beneficia a nossa alma e louva o nome do Senhor. Vamos tentar começar com uma definição. O que é jejum? Falando de maneira simples, jejum é a abstenção de alimento com finalidades espirituais. É isso o que distingue o jejum da dieta. Em uma dieta, a pessoa também se abstém de certos alimentos ou de todos os alimentos, mas com uma finalidade física. No jejum, a pessoa se abstém de alimentos com uma finalidade espiritual. E qual é essa finalidade? A que serve o jejum? Há três coisas. Primeiro, o jejum é uma forma de cultuarmos a Deus. Precisamos entender isso. Quando a gente jejua, jejua para Deus. O jejum é uma expressão de culto, de adoração. Quando você canta um hino, você está adorando a Deus. Quando você entrega uma oferta, você está adorando a Deus. Quando você ouve um sermão, você está adorando a Deus. E quando você guarda um jejum, você está adorando a Deus. Há passagens no Velho Testamento em que o Senhor questiona o povo de Israel, dizendo: foi para mim que vocês jejuaram? Foi realmente para mim? Aquelas pessoas estavam guardando o jejum por uma questão de religiosidade, de tradição. Mais adiante, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus Cristo denunciando os fariseus, os saduceus, que jejuavam para apresentar uma certa capa de religiosidade perante os olhos das pessoas. E tudo isso é absoluta perda de tempo. Então a gente precisa lembrar disso. Em primeiríssimo lugar, que jejuar é um ato de culto. Como nos diz a palavra do Senhor,
quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente consagra um jejum, quando a gente entrega um jejum, a gente está cultuando a Deus, assim como a gente faz quando entrega uma oferta, quando entrega um louvor, quando entrega um culto ao Senhor. A segunda finalidade do jejum é expressar quebrantamento. Biblicamente, o jejum está associado à tristeza, a arrependimento. Houve ocasiões em que os reis de Israel proclamaram um jejum. Nós lemos que os moradores de Nínive, quando foram confrontados com a palavra de Jonas, jejuaram e se vestiram de sacos e colocaram panos de sacos até mesmo nos animais. Jesus disse que os discípulos dele não jejuavam porque estavam com ele, o noivo estava ali, mas quando o noivo saísse, aí eles iriam jejuar. De modo que jejum está associado a quebrantamento, é uma busca, é um arrependimento, é uma demonstração de humildade, de humilhação diante do Senhor, ou porque você cometeu um pecado e está triste, ou porque você está passando por uma luta e aquilo traz aflição à sua alma, o jejum está associado ao quebrantamento. É uma forma de nos humilharmos diante de Deus. Nos tempos bíblicos, uma pessoa quando se arrependia, jejuava, se vestia com saco, colocava terra na cabeça, como expressões de humilhação e de quebrantamento. Uma terceira finalidade do jejum é nos fortalecermos espiritualmente. Quando o Senhor Jesus jejuou no deserto, por quantos dias mesmo? 40 dias e 40 noites, o fez em preparação para o seu ministério. Jesus foi batizado e agora o ministério dele ia começariam os seus milagres, os seus ensinos. Jesus se retirou para o deserto e ali a Bíblia diz que ele fez um longo jejum em preparação. E a preparação foi tão boa que quando o diabo se apresentou diante de Cristo, foi derrotado na tentação que lhe fez. Então o jejum serve a esses três propósitos. É uma maneira de nos fortalecermos espiritualmente, e daqui a pouquinho eu vou explicar por que o jejum nos fortalece espiritualmente. É também uma forma de expressarmos quebrantamento, arrependimento, e é uma forma de cultuarmos a Deus. O Salvador, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versos 17 e 18, deu-nos esta recomendação: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Na época de Jesus, algumas pessoas ostentavam o jejum. A gente até imagina a cena, 2 fariseus se encontrando na rua. Um vira para o outro e diz: cara, você está acabado. E o outro diz: rapaz, eu estou num jejum forte. Tenho jejuado muito. Tenho jejuado com intensidade. Tenho jejuado mais do que comido. Tenho jejuado muito. E Jesus diz: se o que você queria era aparecer, já apareceu. Já recebeu a sua recompensa. É por isso que Jesus fala sobre pessoas que deveriam jejuar em secreto. Por favor, isso não significa que jejum é segredo e que você não pode falar para ninguém que você está jejuando. Mas você não deve ostentar o jejum, porque se você fizer isso, a única recompensa que você vai ter é aparecer. Eu brinco lá na classe de doutrina dizendo que uma melancia pendurada no pescoço surtiria o mesmo efeito. Não, a gente não jejua para os homens, a gente jejua para Deus. É esse o ensino de Cristo. Isso é muito, muito importante, meus irmãos, porque quando a gente ora, lê a Bíblia, dá oferta, jejua para aparecer, Deus não está
nesse negócio. Amém? Ok. Hernandes Dias Lopes vai fazer uma consideração extensa sobre o jejum. Ele diz que jejum e oração são ferramentas espirituais importantes. Por meio do jejum, nos humilhamos diante de Deus. E por meio da oração, ousamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Quando jejuamos e oramos, estamos declarando ao mesmo tempo a nossa fraqueza e a onipotência de Deus. Estamos desviando os olhos dos nossos poucos recursos e fixando nossa atenção naquele que tem toda a suficiência. Jejuar e orar é pavimentar o caminho da vitória sobre nossas limitações. É acionar o braço do Onipotente em nosso favor, em face dos perigos e desafios da vida. Jejuar e orar são práticas abençoadas, práticas devocionais que devem ser abraçadas por todo crente em Cristo Jesus. O jejum e a oração são também indicados em situações em que a expulsão de demônios se mostra mais difícil. O que nos leva a uma outra pergunta: por que alguns exorcismos são mais difíceis? O texto de Mateus 17 nos apresenta a uma situação na qual os apóstolos de Cristo fracassam na tentativa de expulsar o demônio de um menino, de um garoto. Eu imagino que aquele fracasso deve tê-los deixado surpresos, porque eles já tinham prática. Jesus já havia enviado os apóstolos de 2 em 2. E a Bíblia diz que eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Eles já haviam expulsado demônios, já haviam praticado o exorcismo. De modo que aquela situação deve tê-los deixado confusos. Por que dessa vez não deu certo? E a gente se pergunta, por que alguns exorcismos são mais difíceis? Há pelo menos 3 razões. Às vezes, a resistência depende do tipo de demônio. Como em todo o exército, também no exército de Satanás, há guerreiros mais fortes e guerreiros mais fracos. Na verdade, existe até uma hierarquia, como em todo o exército. Nós vamos ver isso em uma das quartas-feiras deste ano. Então, uma das razões pelas quais um exorcismo pode se revelar mais difícil é que nós estamos lidando com um demônio mais forte, uma casta mais forte de demônios, para usar uma expressão da Bíblia. Outra dificuldade pode ser o grau do envolvimento. Quando uma pessoa está envolvida com Satanás e os demônios há muito tempo e de muitas maneiras, e a gente lembra daquela passagem em que Jesus perguntou a um endemoniado: qual é o seu nome? E os demônios responderam: Legião, porque somos muitos. Havia ali um grau de envolvimento muito forte. A Bíblia diz que aquele homem vivia nos sepulcros, andava nu, quebrava as correntes, atacava as pessoas. Provavelmente isso não aconteceu de uma hora para outra, provavelmente isso não aconteceu sem alguma razão. Há pessoas que estão envolvidas com demônios há muito tempo. Há alguns demônios que vêm se instalando em famílias e perturbando essas famílias há muito tempo. Há pessoas que buscam ostensivamente o satanismo, a feitiçaria, que se envolvem de propósito e com vontade nos meios espirituais da maldade. Então é claro que no caso dessa pessoa, nós enfrentaremos mais resistência para colocar em fuga os espíritos malignos. E eu acrescentaria uma terceira razão, que é o tamanho da vontade, ou o quanto esse endemoniado quer se ver livre do demônio que o oprime.
Eu me lembro que, certa vez, na igreja que pastoreava antes dessa igreja, chegou um rapaz endemoniado. E nós levamos aquele rapaz para uma sala, eu e alguns diáconos e diaconisas, e começamos a orar por aquele rapaz e a ordenar ao demônio que saísse. E a situação foi se estendendo, minutos viraram horas, e a gente não conseguia libertar aquele moço. Às vezes ele falava ele mesmo, outras vezes o demônio falava através dele, então ia e voltava, e a gente estava orando e batalhando, e a coisa ficou meio esquisita, meio estranha. Então, depois de mais de uma hora que nós estávamos ali batalhando com aquele moço, num desses instantes em que quem falava era ele mesmo, não era o demônio, ele estava consciente, numa dessas horas eu perguntei a ele: rapaz, você quer que esse espírito vá embora? Você quer que esse espírito te deixe em paz, saia da sua vida e vá embora? E ele disse: não. Aí eu virei para os diáconos e falei: irmãos, vamos para casa. Levantou todo mundo, levamos o rapaz até a rua, deixamos ele na rua, fechamos a igreja e fomos para casa. Estávamos ali, literalmente, perdendo o nosso tempo, querendo libertar alguém que não queria ser liberto. Até abrindo um parêntese, libertar alguém que não quer ser liberto pode ser prejudicial para a própria pessoa, porque podem vir depois 7 espíritos piores, já que o coração dele está vazio, ele não quer aceitar Jesus. Por outro lado, quando uma pessoa quer muito ser liberta, ainda que existam muitos demônios e demônios poderosos, ela pode ser liberta pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Mas existem alguns casos em que nós vamos nos deparar com algumas dificuldades. A esses 3 fatores, Jesus acrescenta mais 2. Jesus fala que muitas vezes o exorcismo se torna mais difícil por causa da fé e do preparo da pessoa que está expulsando o demônio. Veja o que está escrito em Mateus 17, versículos 19 a 21. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Os apóstolos estavam realmente confusos. Como eu disse, eles já haviam expulsado demônios antes. Eles não esperavam que aquilo acontecesse. Então fizeram o que tinham que fazer. Depois de passada dificuldade, em particular, ali entre eles e Jesus, perguntaram: mestre, o Senhor expulsou o demônio, o menino ficou bem, glória a Deus, mas por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhes Jesus: por causa da vossa pouca fé. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. Então, a julgar pelas palavras de Jesus, faltou fé e faltou preparo. Faltou fé, Jesus disse: vocês não expulsaram esse demônio por causa da pequenez da fé de vocês. Mas faltou também preparo. Jesus disse: essa casta não sai, senão a poder de jejum e oração. Estava meio em cima da hora para os discípulos jejuarem. Mas eles poderiam ter orado. A impressão que eu tenho quando eu leio essa passagem é que eles estavam tão acostumados a expulsar demônios que nem oraram. Já pensaram: isso eu sei fazer. É a fé na fé. Quando na verdade temos que ter fé em Deus. Mas a falta de fé e a falta de preparo podem tornar alguns exorcismos mais difíceis. Espero que isso tenha ficado claro. Vamos falar então agora um pouco sobre as grandes vantagens, os benefícios do jejum.
Em primeiro lugar, o jejum nos ajuda a aprofundar a nossa comunhão com Deus. Mediante a prática do jejum, podemos nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Todo crente em Cristo sabe disso. Quando você ora e lê a Bíblia, e você faz isso com frequência, o seu relacionamento com Deus se aprofunda. Quando você para de orar e de ler a Bíblia, vocês ficam mais distantes. Porque é da natureza de qualquer relacionamento a necessidade do diálogo, da interação. Relacionamentos não se sustentam sozinhos, eles precisam ser alimentados. Da mesma maneira como a oração e a leitura bíblica ajudam você a ter mais intimidade com Deus, o jejum lhe proporcionará este benefício. Um exemplo claro que nós temos nas Escrituras está em Atos capítulo 13, versos 2 e 3. Lá em Antioquia, enquanto os profetas ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Nós vemos aqui que o jejum fazia parte da vida daquelas pessoas. Assim como orar, como ler a Bíblia, como ir no culto, como cantar hinos, jejuar para eles era coisa corriqueira, era coisa natural, normal, eles faziam aquilo. E por fazerem aquilo, havia uma intimidade com o Senhor, de tal maneira que eles ouviam a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente reclama: Deus não fala comigo. Mas é porque a gente deixou uma distância grande se instalar entre nós e Deus. Aqueles homens estavam jejuando. Então, quando o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo, eles ouviram. E tendo ouvido, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Está escrito aí. Jejuaram ainda mais. Jejuaram ainda mais. Então a gente aprende que o jejum nos ajuda a aprofundar nossa comunhão com Deus. Há pessoas que são mais íntimas de Deus, que conhecem Deus mais profundamente. Via de regra, essas pessoas têm a prática de orar, de ler a Bíblia, de ir nos cultos. E o jejum também é uma prática espiritual, uma prática devocional que nos beneficia na nossa comunhão com Deus. Eu sei que você tem o hábito de ler a Bíblia, de orar, de ir no culto, mas você tem o hábito de jejuar? Você já fez um jejum? Você faz jejuns? Vou te explicar daqui a pouquinho como é que a gente começa, tá bem? Segunda questão que eu queria colocar para você é que o jejum nos ajuda a estabelecer as prioridades corretas. Porque o jejum nos fortalece espiritualmente. Isso é muito interessante. Porque quando a nossa carne reclama de fome, temos a oportunidade de mostrar a ela que a vontade de Deus é mais importante. Em outras palavras, quem é que está no controle da sua vida? Quase sempre quem está no controle da nossa vida são os nossos desejos, é a nossa vontade. Perigosamente, é a nossa carne. Então, se eu tenho fome, eu como; se eu tenho sede, eu bebo; se eu quero me divertir, eu vou ao cinema; se me sinto só, ligo para um amigo. Quem está no controle da minha vida são os meus apetites, é a minha vontade. E, logicamente, a vontade de comer é uma das mais fortes. Em longo prazo, a nossa sobrevivência está relacionada a essa vontade. E numa sociedade como a nossa, tão cheia de direitos, tão cheia de facilidades,
nós nos tornamos muito mal acostumados. Então você impõe a você mesmo um jejum. O seu ego vai reclamar. O seu corpo vai reclamar. A sua carne vai reclamar. E vai ser uma excelente oportunidade de lembrar à sua carne, ao seu ego, que quem manda aqui não é ele. Quem manda aqui é Jesus. Essa é a vantagem, esse é o benefício do jejum. Toda vez que a sua barriga reclama, protesta, é a oportunidade que você tem de lembrar a ela: você não manda aqui. Se aquieta. O Novo Testamento fala de pessoas cujo Deus é o ventre. Olha só. Então o jejum nos ajuda a ter esse foco. Eu gosto do jejum porque ele nos ajuda quando estamos num propósito, quando estamos num ideal. E às vezes nós firmamos um propósito, por exemplo, eu vou orar pelo meu casamento, eu vou orar pelo meu filho, ou eu vou orar pelo meu irmão. E a gente coloca aquilo na cabeça, mas o dia nos chama em tantas direções, e logo a gente se envolve com o trabalho, e se envolve com o estudo, e a gente esquece que está naquele propósito. E o jejum nos ajuda a não esquecer. Cada vez que você sente uma pontada de fome, você lembra pelo que você está jejuando. Por isso o jejum é uma disciplina espiritual importantíssima. E nós começamos apresentando alguns personagens bíblicos que jejuaram, mas de igual modo nós poderíamos apresentar uma lista de personagens da história do cristianismo que jejuaram. Grandes homens e mulheres de Deus, nestes 2000 anos de fé cristã, pessoas que tiveram intimidade com o Senhor, tinham o costume também de jejuar. Vejam o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? João 4, 31 a 34. Diante disto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua boa obra. O que pode vir à frente do alimento na nossa lista de necessidades? É difícil. Quando você está com fome, quando passou a hora do almoço, quando o seu corpo reclama, você estabelece isso no topo da sua lista. Quando Jesus pega a obra do Senhor e coloca no topo da lista, acima do alimento que os discípulos traziam, Jesus estava mostrando qual era a sua prioridade: fazer a vontade de Deus. Por isso, todos os grandes homens e mulheres de Deus jejuaram. É uma forma de disciplina espiritual que nos ajuda a estabelecer as prioridades corretas. Não é errado se alimentar. O errado é deixar que o alimento se converta no nosso dono, no nosso Deus. E o jejum nos ajuda a lembrar quem é que manda na vida do crente. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Finalmente, o jejum nos ajuda a vencer os embates com Satanás. Nós estamos falando sobre batalha espiritual aqui esse ano. E se você identifica a natureza espiritual da sua batalha, então provavelmente você precisa jejuar. Se você identifica uma natureza espiritual na batalha que você tem pelo seu casamento, ou na batalha que você tem para se libertar de um vício, ou na batalha que você tem para resistir a um pecado,
ou na batalha que você tem pela conversão de um filho. Enfim, se você está travando uma batalha e você identifica um aspecto espiritual, o dedo de Satanás nesse conflito, nessa luta, provavelmente você precisará jejuar. Por todos os benefícios espirituais que oferece, o jejum se mostra uma prática devocional importante, se não indispensável, na batalha espiritual. Nós já lemos sobre essa história, mas agora é Marcos que a registra. Diz que quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não sai de modo algum, salvo à força de oração e jejum. O mestre, desse modo, estava nos ensinando que parte importante do arsenal do cristão na luta contra Satanás e o poder das trevas é o jejum. Tendo dito isso, queridos irmãos e irmãs, vamos àquela parte que eu lhes prometi. Como é que a gente começa? Como podemos jejuar? Há mais de uma maneira, mas os principais modos de jejuar são 3. Primeiro, podemos nos abster de qualquer alimento durante certo tempo. É o chamado jejum total e o chamado jejum absoluto. Jejum total é quando você não come nada. Jejum absoluto é quando você não come e não bebe nada. Como exemplo, nós temos o jejum de Jesus em Mateus 4, 1 e 2. Foi um jejum total. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A ciência afirma que o ser humano pode ficar até 40 dias sem comer e até 4 dias sem beber. É preciso ressaltar que Jesus vivia numa cultura habituada ao jejum. Se você vai começar a jejuar, você não vai começar com o jejum de 40 dias e 40 noites. Isso não faz parte da sua cultura, do seu hábito. O seu corpo não está habituado com isso. Mas naquela cultura, as pessoas conseguiam, e a gente lê de outros personagens que chegaram a ficar 40 dias sem se alimentar. Às vezes você consegue ficar um dia, e aí depois você quebra o jejum, e depois você vai ficar 2 dias, e você pode expandir assim a tolerância do seu corpo à falta de alimento. Mas 40 dias é um jejum extremo. Jesus estava preparado para isso. A segunda maneira de jejuar é tirar algum alimento da nossa dieta. É conhecido como o jejum de Daniel, porque Daniel jejuou dessa maneira durante 21 dias. Nós estamos fazendo 20 dias de oração e jejum pelas famílias. Daniel fez um jejum de 21 dias. Ele fala no seu livro: naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Daniel deixa claro que ele se absteve de alguns alimentos. Ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, e ele também não comeu nem bebeu coisas aprazíveis. Talvez tenham sido 21 dias a pão e água. Até porque era um jejum associado ao quebrantamento. Lembra que eu falei que muitas vezes o jejum é uma forma de expressar tristeza? Esse era o caso de Daniel. Ele diz que esteve pranteando, chorando, por 3 semanas inteiras. Ele estava buscando a face de Deus pela restauração dos israelitas que estavam no cativeiro lá em Babilônia. E a maneira como Daniel teve de jejuar foi essa: ele tirou alguns itens da sua dieta. Esse é um jejum bem interessante, por 2 razões. Primeiro, porque ele pode ser feito por tempo indeterminado.
o jejum completo, o jejum total e o jejum absoluto tem um limite de tempo. Mas este modelo de jejum você pode estender até por meses, se não por anos. E ele também é interessante para aquelas pessoas que têm hipoglicemia ou outra enfermidade que não lhes permite ficarem muito tempo sem comer. Então, o jejum de Daniel é bem indicado para pessoas nessa situação. E há uma terceira maneira de jejuar, que é tirar algumas refeições do seu dia. Quem usa muito esse tipo de jejum são os muçulmanos. Em um mês inteiro, chamado mês do Ramadã, eles não tomam café da manhã, não almoçam, não tomam lanche da tarde. Eles só comem à noite. Durante o dia eles não comem. Em um propósito como esse que nós estamos fazendo, de 20 dias de oração e jejum pelas famílias, é algo bem viável você tirar o café da manhã. Então é um jejum de 12 horas. De meia-noite a meio-dia você não come. E quando chega o meio-dia, você consagra a Deus o seu jejum, agradece a Deus pelo seu almoço, e é algo que você pode manter por 20 dias, por 40 dias, enquanto você está naquele propósito, naquela luta, naquele objetivo, naquele sonho, naquele ideal que você está perseguindo de todo o seu coração. São 3 maneiras como a gente pode jejuar. E você pode orar a Deus e ver qual dessas 3 maneiras serve melhor a você. Cada crente vai acabar sendo beneficiado mais por este ou aquele tipo de jejum. Mas se você nunca jejuou, eu incentivo você a iniciar essa prática. E eu falo até como crente batista e batista de berço, a gente não ouve muito nas igrejas batistas falar sobre jejum. Mas isso é um erro. Deveríamos falar, porque é bíblico e é precioso. Então, de uma dessas 3 maneiras, você pode iniciar a prática do jejum, e é muito provável que os benefícios serão tão grandes que você vai ser levado a fazer isso com cada vez mais frequência e se tornar um bom hábito, um santo hábito na sua vida. Pascoal Piragini Júnior diz que Jesus cobrou o jejum rigoroso e sério, em razão do quebrantamento da carne e mortificação dos seus apetites, há uma maior manifestação do poder de Deus. Quando um homem jejua, ele está, entre outras coisas, dizendo que a comunhão com Deus tem mais sabor do que os outros alimentos. No jejum específico para a confrontação com castas malignas, precisamos ter em mente o fato de que o poder não está no jejum, mas na motivação espiritual que nos leva ao quebrantamento diante de Deus. É Deus quem é a fonte doadora de todo o poder e virtude de que necessitamos para vencer. Eu preciso chamar a atenção para as últimas frases dessa declaração do pastor Pascoal Piragini, porque muitas vezes nós confundimos e achamos que o poder está naquela prática devocional. E nenhuma prática devocional tem poder em si mesma. Os fariseus liam a Bíblia, oravam e jejuavam, mas eram sepulcros caiados, raça de víboras. O poder não está na oração, o poder não está no jejum, o poder não está na Bíblia, o poder está em Deus. É que o jejum, a leitura da Bíblia e a oração podem nos conectar com Deus, é dele o poder. Às vezes nós cristãos esquecemos disso e falamos, vou fazer uma oração poderosa, ou vou fazer um jejum poderoso, ou vou pegar uma parte poderosa da Bíblia para eu ler. Não, o poder não está na oração, o poder não está no jejum, o poder não está na Bíblia, o poder está em Deus. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi,
que o poder pertence a Deus. Mas as práticas devocionais são indispensáveis, porque nos ajudam no aprofundamento na comunhão com Deus, que é a fonte de todo o poder. Então jejue, mas não coloque a sua confiança no jejum. Sua confiança tem que estar em Jesus de Nazaré. Amém? Quero terminar com essa palavra de Richard Foster, no excelente livro Celebração da Disciplina, um livro sobre práticas devocionais. Foster diz que o jejum pode trazer avanços no reino espiritual que não são atingidos de outra maneira. Amém. E na próxima quarta, vamos falar sobre a importância da Bíblia na batalha espiritual.